Olá, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Você está diante do melhor e mais incrível momento de Deus na sua vida. Então, se liga naquilo que Deus vai falar com você, mas antes, quero pedir a você, não deixa aí de curtir, de ativar as notificações aí no nosso canal, dá um curtir, dá o seu like lá pra gente, né? Muito importante e principalmente, não deixa de compartilhar, de enviar para alguém esta mensagem que eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Nós já temos ouvido, lido feedbacks, né, informações, retornos, né, pessoas têm mandado para a gente informações incríveis de como estas mensagens têm impactado a vida delas. Então, seja você um missionário. Mas vamos lá, nessa série Perseverança, estamos aqui no primeiro vídeo e nós vamos passar um momento assim incrível com vocês e eu tenho certeza que vocês vão ser tremendamente edificados. Perseverança. Nós vamos começar falando sobre rendição, né? Porque o perseverante ele tem que aprender a se render. Então nós vamos começar com o texto de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 15. Olha aí comigo. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dava vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Anote aí. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-te 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus e moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Naamã insiste, o profeta não recebe, diz que não queria, e assim essa história vamos encerrar por aqui. Muito bem, meus queridos, essa é uma história muito interessante. Naamã era um comandante do rei da Síria, era um comandante do exército da Síria,
E a Bíblia diz nesse texto que Naamã ele não nasceu leproso, ele se tornou leproso, ele ficou leproso, né? É a história de uma menina que não tem nome, a menina que era improvável nessa situação, mas ela aproveita aquela oportunidade dos céus para falar da grandiosidade do Deus de Israel e dos feitos do seu Deus, né? O rei de Israel, o rei da Síria manda uma carta para que Naamã leve ao rei de Israel. O rei de Israel, quando recebe essa carta para que curasse aquele homem da lepra, fica desesperado. Eliseu descobre que ele está desesperado, aquele assunto com certeza correu ali em toda a região, e Eliseu diz, então manda ele vir aqui. Quando Naamã chegar lá, meus queridos, é incrível, porque o profeta nem sai dentro da casa. Pode ler o texto novamente, você vai ver que Naamã fica do lado de fora esperando o profeta sair. O profeta manda o mensageiro ir lá e dizer para ele, vai lá e diga para ele, lave 7 vezes no rio, né? Ele fica indignado com aquele momento, mas os seus soldados resolvem aconselhar Naamã. Pai, chama inclusive ele de pai, vai lá, se lava. O que é que lhe custa? A gente já está aqui em Israel, vai lá, se lava. Quando ele desce, mergulha 7 vezes, Naamã é curado. Aleluia. A questão de Naamã ali, né, havia nessa história toda ele tem um personagem oculto, na verdade um sentimento oculto. Naamã, mesmo leproso, mas era um homem também muito orgulhoso, né? E Naamã não queria deixar de lado o seu orgulho. Você já ouviu falar em orgulho? Você conhece alguém orgulhoso? Você conhece alguém orgulhosa que está com o nariz empinado para cima, né? Está toda hora querendo passar por cima das pessoas, de tudo e de todos. E a vida é feita de humildade. A humildade, a palavra de Deus diz que a humildade precede a honra. Você quer ser honrado, então seja humilde. Naamã, ele ia desistir da sua cura. Ele estava desistindo da sua cura por causa do orgulho. Quantos orgulhosos perdem bênçãos de Deus, perdem coisas incríveis de Deus por causa da sustentação de uma vida orgulhosa. Deus, meu querido, não te chamou para ser assim. Então largue fora de você esse orgulho maligno e se aposse de uma humildade dos céus para dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E seja perseverante naquilo. A questão de Naamã era a entrega do orgulho, obedecer à voz de Deus para a sua vida. O que nos afasta, meus queridos, da bênção, das promessas, dos feitos de Deus, muitas vezes é o nosso orgulho e não querer, talvez, receber uma oração, não querer pedir socorro. Tem gente que sofre e não pede socorro, não diz, por favor, me ajude. E quando pede ajuda, que escuta o conselho, era uma coisa tão simples, mas reluta tanto em fazer por causa do orgulho. Quando você decide em fazer, coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Alguns desistem a poucos metros da sua vitória. Naamã já estava ali. Você muitas vezes já está com a sua vitória na sua frente. Você já está muitas vezes com o seu êxito, o seu sucesso na sua frente. Quantas pessoas sonharam um dia entrar na faculdade, quando chega lá no penúltimo semestre, desistem daquela conquista, daquele diploma. Eu tem uma história de uma pessoa que eu amo muito, que ela desistiu da faculdade, que ela sonhava tanto, faltando um semestre para concluir. E eu disse, não desiste, minha querida, não desiste agora. E ela desistiu e eu disse, infelizmente você está tomando uma decisão não muito acertada, mas Deus pode lhe dar outra chance, mas essa decisão vai custar um retorno muito grandioso, de forma não muito agradável, porque você deixou tantos anos assim de lado. Naamã vinha quantos anos com aquela lepra? Você está andando há quanto tempo com essa lepra na sua vida também, meu querido? Então deixa o orgulho de lado agora. O orgulho não vai te levar a nada, a nada. Chegou a hora de você pôr fim a isso. Alguns começam e não concluem, não perseveram. Sabe por quê? Porque
Muitas pessoas só têm o desejo, o que falta nelas é uma decisão. Naamã queria ser curado, tinha o desejo de ser curado, mas no primeiro obstáculo desistiu. No primeiro obstáculo, se você desiste no primeiro obstáculo, onde está a sua perseverança? Acorda, meu querido, acorda, minha querida. Aonde está a sua perseverança? Chegou a hora de você viver os sonhos de Deus para você. Naamã, então, quando ouviu aquela palavra, teve consciência, se rendeu e decidiu entrar nas águas. E decidiu não entrar, mergulhar somente uma vez, decidiu mergulhar as 7 vezes. Eu vou cumprir até o fim. Né? É ridículo, é absurdo, mas muitas coisas na nossa vida vão ter essa característica. Era tão simples pedir perdão, era tão simples perdoar, era tão simples não ferir, era tão simples não falar, era tão simples concluir, prosseguir, e eu decidi usar a parte mais difícil, que era manter e sustentar um orgulho maligno. Mateus 24, no versículo 11 ao 13, Jesus dá conselhos aos discípulos, mas atesta que a escolha de perseverar é sua. A decisão de perseverar é nossa. Mateus 24, versículo do 11 ao 13. Vou ler aqui para vocês, mas a decisão está em você, se vai perseverar ou não. Mateus 24, do 11 ao 13. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí que palavra tremenda, mas é você que vai ter que perseverar. Tem gente que vai estar na iminência de conseguir algo e vai desistir, faltando alguns centímetros para aquilo que você tanto sonhou. Desiste na porta de entrada do seu sonho. Eu gosto muito dessa palavra de Jesus. Perseverar é manter-se firme e fiel aos seus propósitos, aos seus ideais. Isso é ser perseverante. Como se manter perseverante? Anote aí esses 5 pontos, se você puder, como se manter perseverante. Primeiro, eu uso muito isso em minha vida. Não confie nos sentimentos. Os sentimentos são enganosos. Então, não confie nos seus sentimentos. Ponto. Isso aqui é fundamental. Você tem um objetivo, você tem um foco, então vá. Está cansado? Vá, prossiga. Se puder parar um pouquinho para respirar, mas não recua. Avança em cima daquilo que você sabe que vai lhe trazer o êxito, que vai lhe fazer crescer, vai fazer sua mente expandir, vai fazer você progredir. Segundo, estude os objetivos. Estude os seus objetivos. É isso que você quer? Então estude os seus objetivos. Estude como você vai alcançar cada etapa daquele momento. Ora, Naamã sabia, ele inclusive analisou, ele disse, lá na minha terra, no meu país, tem 2 rios, Abana e Farfá, que são magníficos. As águas deles são melhores do que qualquer água aqui em Israel. Ele estava olhando pelo lado da impossibilidade, os seus soldados olharam pelo lado da possibilidade. É tão simples, a gente está aqui, por que não mergulhar nas águas? Terceiro, se relacione com pessoas que comunguem dos seus propósitos. Se você anda com pessoas que pensam curto e você tem uma visão expandida das coisas, então você vai acabar sucumbindo ali, porque eles não conseguem enxergar como você está enxergando. Então, meus queridos, um segredo para quem quer perseverar é se aliar com gente que está olhando com o mesmo olhar para essas coisas. Naamã teve que olhar com os olhares dos seus soldados. E isso é oposto para um chefe de uma guarda, né? Normalmente o chefe da guarda, ele chama as pessoas a olhar com os seus olhos, mas ali agora os soldados estavam dizendo, Naamã, olha o que a gente está vendo. Quarto, risque da sua vida, a palavra desistir, daquela área da sua vida, risca. Para você perseverar, não tem como desistir, não dá. Não dá para desistir do casamento, não dá para desistir da sua faculdade, não dá para desistir dos seus sonhos, não dá. Risca do seu dicionário a palavra desistir. Por último, defina metas visíveis em relação aos objetivos. Jesus deu meta aos seus discípulos, ele deu meta aos discípulos.
Ele disse, olha, vocês vão de 2 em 2, entrem em casa, saúdem com a paz do Senhor, onde não lhe receber, bata o pé, bata o pó dos pés ali, mas vão assim, dessa forma. Quando os discípulos voltaram, chegaram para Jesus, chegaram dizendo assim, mestre, aconteceu isso, foi incrível, foi fantástico. Aí Jesus disse, ok, vocês estão felizes por isso, por tudo isso que aconteceu, mas deixa eu dizer uma coisa, tem algo muito maior que aguarda vocês, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso é a coisa mais magnífica que existe diante de tudo isso. Então, meus amados, conheça Jesus, ande com Jesus, persevere em Jesus e você vai ver coisas incríveis. Eu tenho certeza que o melhor de Deus vai acontecer na sua vida se você perseverar até o fim. Um grande abraço, um beijo bem grande a todos vocês. Estou orando por vocês, estamos orando. Antes de começar esse vídeo, nós oramos pela sua vida. Então envie esse vídeo para alguém. Tenho certeza que isso vai causar uma revolução na vida de alguém em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.